sempre anuncia o que ele vai fazer. Seja bem-vindo você que está chegando. Deus sempre avisa antes. Deus sempre vai anunciar o que ele vai fazer na sua vida. Ouça com muita fé no poder de Deus essa palavra aqui. E seja bem-vindo você que está chegando. A palavra de Deus nos mostra por muitas vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo, que Deus ele guiou de uma maneira poderosa o seu povo. E ele continua agindo exatamente assim. Parece que as pessoas hoje têm uma dificuldade de crer em Deus assim, exatamente como ele é. Crer no poder de Deus exatamente como ele é. E estar na presença de Deus, ter um relacionamento com Deus da forma que Deus quer ter, que é um relacionamento de intimidade com ele. Então, eu já falei aqui com vocês algumas vezes que uma das coisas talvez mais desafiantes da nossa vida é a gente estar passando uma situação sem uma informação do céu. Mas Deus te traz aqui para te dizer, quem anda com Deus não anda enganado. Sabe? A coisa mais... às vezes nós temos situações da nossa vida e uma coisa mais desafiante é quando nós estamos passando por uma situação onde nós não entendemos bem o que está acontecendo. É claro que nós fomos chamados para confiar em Deus. Seja bem-vinda, Denise, Andressa, Juliana Bonin, Neuza, Alexandra. Nós fomos chamados, então, para andar por fé, para confiar em Deus o tempo todo. Não é verdade? Sim. Mas, ao mesmo tempo, Deus... Você sabia que Deus sempre anuncia o que Ele vai fazer na sua vida? Você sabia disso? Por quê? Porque Deus quer que você ande por fé. Mas por fé, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Não é verdade? Deus, escreve aí, Deus quer que eu ande por fé. Agora, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. E Deus, Ele libera revelações, Ele libera palavras da nossa vida para gerar fé. Então, quando você ouve uma palavra revelada, uma palavra profética, é para quê? É porque Deus ele está querendo que você ande por fé. E quando Deus vai fazer alguma coisa, isso que precisa ficar claro aqui. Primeira coisa que Deus estava falando comigo. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele sempre revela antes. Deus sempre anuncia antes. Deus sempre revela antes aquilo que Ele vai fazer. Você está ouvindo? Ou se você está em alguma situação, Deus sempre vai permitir que você saiba antes do que vai acontecer. Ou Deus vai permitir que você saiba o que está acontecendo para você estar enfrentando alguma situação. Quem anda com Deus nunca anda enganado. Você está ouvindo? É que às vezes as pessoas que confiam em Deus, às vezes elas se afastam do relacionamento com Deus. Mas Deus é tão bom que quando você tem Jesus como seu Senhor, de alguma forma, seja diretamente com você, quando você está em relacionamento com Deus, normalmente vai ser diretamente com você. Ou Deus também vai querer usar alguém para confirmar, ou usar alguém que tem um ministério profético na sua vida. Isso tem ministério profético na Nova Aliança? Tem. É uma operação diferente, porque quem está recebendo também tem o Espírito Santo. Mas Deus, eu quero enfatizar isso aqui, Deus sempre anuncia antes. Deus sempre revela antes o que Ele vai fazer na vida de alguém, para gerar fé. E eu quero falar uma segunda coisa também, para que você permaneça na direção certa, para que você permaneça na vontade de Deus, diante das dificuldades, e para que você também permaneça na vontade de Deus. Eu quero diferenciar uma coisa aqui. Uma coisa é você estar na presença de Deus, e outra coisa é você estar na vontade perfeita de Deus. Pode acontecer de pessoas estarem na presença de Deus, mas não estarem na perfeita vontade de Deus, mas estarem só na vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva é o que você não quer, nem eu não quero. Eu quero a perfeita vontade de Deus. Você está ouvindo? Seja bem-vinda, Kátia, glória a Deus. E o que Deus estava me dando uma orientação, Deus está me dando uma palavra aqui para a sua vida.
nós não estávamos conseguindo aqui, a gente está até sem o microfone, a gente está fazendo os... Vocês estão ouvindo bem o som aí, gente? A gente está com teve um imprevisto aqui no som e determinadas coisas, então a gente entrou do jeito que dava mesmo, né? A gente entrou do jeito que dava aqui. Agora, Deus estava falando comigo, fala que eu sempre revelo antes. Deus sempre anuncia antes o que ele vai fazer. Você sabe, eu vou ter que falar isso aqui, vou ter que falar a título de entendimento para muitos de nós aqui. Você sabe que até igrejas, não igrejas específicas, mas até movimentos, pessoas que acreditam no poder de Deus, eles estão criando formas de certa forma, tirar o Espírito Santo de ser guiado pelo Espírito Santo, tirar as pessoas de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, hoje, por causa de falta de entendimento ou discernimento, eles querem, muitos momentos, até igrejas querem tirar o Espírito Santo de guiar a vida das pessoas. Ah, não, eu só preciso da palavra. Eles não entendem as formas que Deus fala. Primeiro, Deus fala através do verbo encarnado, que é através de Jesus. Segundo, Deus fala através da palavra escrita, não necessariamente nessa ordem, e Deus fala por meio da palavra revelada. Ao longo de toda a história bíblica, no Velho Testamento e no Novo, o povo foi guiado pelo Espírito Santo, sabe? Foi guiado pelo Espírito de Deus. 95% da Bíblia são coisas sobrenaturais, sabe? Então, nesses últimos dias, se a igreja for por um lado, a igreja mundial, a igreja do planeta Terra, eu quero dizer, toda a igreja, se a igreja for querer ser guiada só por racionalizar, não, sabe, isso vai dar muito problema. E muita gente pode sair daquele plano perfeito que Deus tem para a vida deles. Não só sair da presença de Deus, mas também não estar vivendo a plenitude, a perfeita vontade de Deus. Por quê? Primeiro, vou repetir, Deus sempre revela antes o que ele vai fazer, isso é uma coisa sobrenatural. Como as pessoas não conseguem entender isso racionalmente, e muitos cristãos têm... Deus tinha me dado um sonho uma vez, só vou falar o resultado do sonho. O resultado que eu pude entender é que Deus estava falando que existem muitas pessoas que têm deficiência espiritual. Então eles vêm para Jesus, mas eles sempre ficam com aquela mente natural, sabe? Eles sempre ficam interpretando as situações com a mente natural. E eles não conseguem entender, não conseguem ter a mente de Cristo, não conseguem ter uma mente espiritual. Mas não é assim com você. Se você está ouvindo essa palavra, Deus já está trabalhando na sua vida. Então, primeiro, Deus ele sempre revela antes o que ele vai fazer na vida de uma pessoa. Você está ouvindo? Deus sempre revela antes o que ele vai fazer na vida de uma pessoa. Sabe? Segunda coisa, a revelação é para você continuar na direção de Deus mesmo durante as dificuldades. Mesmo durante os tempos de dificuldades. Às vezes Deus te revela uma situação para quê? Para gerar fé, né? Como eu já disse, para gerar fé, para você gerar fé e você andar por fé, sabe? E às vezes Deus revela também para você entender que mesmo andando por fé, escuta bem, mesmo andando por fé, você não vai estar livre dos problemas. Então, quando Deus me revelou que existem pessoas que têm deficiência espiritual, né? Pode 30, 40, 50 anos na igreja. E não é só sobre falar em línguas, não é sobre isso, é entendimento espiritual. Sabe, está sempre querendo racionalizar de uma forma que, sabe, não acrescenta. É uma coisa paralisada, está desperdiçando o mover do Espírito. Não é necessariamente que Deus queria me dizer que ele ia acabar com essa deficiência espiritual. Não, não de todos. Mas queria dizer que era para eu saber lidar com isso. Porque, por exemplo, nós falamos aqui muito da palavra e também vivemos o mover do Espírito. Pessoas são curadas aqui, né, através do canal, fisicamente, espiritualmente, etc. Então, quando coisas sobrenaturais acontecem, sempre vão existir aqueles que já confiam em Jesus, são salvos, mas têm a deficiência espiritual. Eles vão querer o quê? Nos atacar ou de alguma forma nos atacar para tentar paralisar. Eles até acham que estão fazendo uma coisa boa, porque eles não têm um entendimento aberto, sabe? Nós vamos orar. Fica aí, nós vamos orar. E o que acontece?
Deus às vezes revela as situações que vão acontecer até negativas, não que ele vai nos tirar da situação, mas para a gente continuar firme no propósito dele. Você está ouvindo? Então, a revelação é para continuar na direção de Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das afrontas ou das situações desagradáveis que a gente pode passar. Você está ouvindo? Então, primeiro, Deus revela antes para gerar fé, Deus revela antes para que você continue na direção dele mesmo diante das dificuldades. E uma terceira coisa que Deus estava me dando aqui para falar com você é que a revelação e fé andam juntos, sabe? Então, eu vou dar um outro exemplo agora. Tem pessoas que Deus já me revelou, falou assim, ó, Deus falou para mim que está tocando na sua saúde, né? E às vezes Deus revela o lugar que é, às vezes Deus só fala que está tocando na saúde, mas a questão é que todas as vezes acontece. Você vê? Agora, determinada vez eu percebi que Deus estava revelando para gerar fé no coração daquela pessoa, e a fé unida ao poder de Deus, ó, assim como Estevão, a fé unida ao poder de Deus, grandes milagres aconteciam e grandes milagres acontecem. Sabe? Tem um testemunho aqui que é um dos que mais me tocam, eu vou falar de novo. Deus um dia falou assim para mim, eu estou operando alguém durante um momento de adoração. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o médico foi analisar a situação de uma pessoa, né, que tinha liberado a palavra, ele falou, nossa, está totalmente diferente aqui. Parece que foi tocado, parece que foi realizada uma operação, sabe? Então, Deus, ele faz coisa extraordinária. Deus faz coisa extraordinária. Deus toca no DNA de alguém aqui agora. Deus toca agora no sangue. Deus toca você agora do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Eu vi alguém aqui preocupado com uma situação no casamento, eu vou falar. E Deus, ele está desfazendo todo o laço, ele está desfazendo todo o poder do inimigo contra um casamento de alguém que está aqui. E você vai ver que Deus está agindo já em corações, Deus está agindo na mente, e Deus está destruindo todo o mal, toda a treva seja destruída. Eu dou uma ordem que saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe? Olha o que diz aqui Amós, capítulo 3, versículo 7, e nós vamos orar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então você viu? Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O ministério profético, ele continua na nova aliança. Nós estamos agora em Jesus, então nós somos um reino de reis e sacerdotes. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava só sobre alguns reis e os profetas e sacerdotes. Agora, na nova aliança, você pode ter o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de você. Agora, isso não tira a necessidade do ministério profético, porque o apóstolo Paulo falou sobre a necessidade dos 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, sabe? Então, o que significa isso? Quando você recebe uma palavra de alguém que tem um ministério profético, ou quando você recebe uma palavra de alguém que tem um dom de profecia também, sabe? Você pode discernir, você pode saber se aquela palavra é de Deus, porque o mesmo Espírito Santo que está no ministério do profeta é o mesmo Espírito Santo que está dentro de você. Então, o que acontece? Nós temos funções diferentes, ministérios diferentes, mas é o mesmo Espírito que está agindo. Você está ouvindo? Então, essa é uma palavra aqui que o Espírito Santo estava me dizendo para falar isso aqui, para ser uma palavra para alguém. Vamos orar? Coloca aí, eu tenho pedido de oração. Eu vejo o Senhor dizendo aqui, eu vejo o Senhor dizendo sobre cura física hoje muito forte, sabe? Eu vejo o Senhor dizendo sobre pessoas aqui sendo livres de opressão espiritual, e eu declaro uma leveza sobre você, sabe? Tem coisas que você também precisa cuidar aí da sua... Seja bem-vinda, Bruna, Maire. Tem coisas que você precisa também cuidar da sua alimentação, você sabia disso? Você precisa cuidar da sua alimentação. Eu já citei, mas eu vou falar de novo. Eu já citei tempos atrás.
Um dia que Jesus, eu tive uma experiência poderosa com Deus. Jesus entrou na cozinha ali, na região da sala da minha casa, e ele falou uma coisa muito que me surpreendeu. Ele falou, ó, eu quero que você cuide da sua alimentação. Uma vez ele tinha me falado sobre adoração, sobre louvor, e a gente seguiu aquela direção, e coisas extraordinárias têm acontecido até hoje, através de um segredo que Deus nos revelou. Fala assim, já tem gente que fica chateado. Mas não é, Deus revela o segredo para a vida de cada um que anda com ele. Não é verdade? Deus tem um segredo para você. Aí o que aconteceu? E da outra vez Deus falou, eu quero que você cuide da sua alimentação. Tua alimentação é muito importante. Você está ouvindo? Agora, se existe alguma opressão espiritual, não importa se ele aproveitou uma oportunidade, foi oportunista em uma situação que você estava numa fraqueza. Por quê? Porque o inimigo ele é tão sujo, tão, sabe? Não é bom nem... Ele não vai atacar você quando você está forte. Ele até ataca quando você está forte, mas ele já sabe que vai dar, não vai resolver. Porque quando você está em Jesus, você está ali com a sua consciência em Jesus, você está ali, fortalecido por Deus, ele não vai te atacar nesse momento. Ele vai atacar no momento de fraqueza. Ou às vezes ele faz um ataque em massa, sabe? Sabe gente que está um monte de... Deus está falando aqui com alguém, ó. Sabe quando a pessoa está em vários tipos de problema? Vê o problema da direita, da esquerda, problema na frente, problema atrás. Mas eu quero profetizar na vida de alguém, mas você não vai ser atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não será atingido. O que acontece? Esses momentos vêm para opressão espiritual para tentar te enfraquecer, tentar enfraquecer a sua fé. Mas Deus te traz nesse momento para dizer, Deus revelou antes o que vai fazer na sua vida, e Ele revelou antes para gerar fé no seu coração. Ele revelou antes também para quê? Como nós falamos já hoje. Para que mesmo nas dificuldades, você continuar na direção dele. Tem gente que acha que quando está na dificuldade, acha que Deus não está atuando. Acha que Deus... então se estou passando essa situação difícil, quer dizer que Deus não está na minha vida. Quando, na verdade, Deus está te dando músculos espirituais para a tua próxima fase e para o tempo do cumprimento da promessa. Sabe? Se tem alguém aqui que está passando o tempo já mais do que deveria na prova, eu dou uma ordem que seja paralisado toda a estratégia do inimigo contra você. Agora, se tem alguém aqui que está sendo treinado, provado por Deus, escute bem, provado por Deus, então Deus vai te dar forças para você passar por essa dificuldade. De fato, tem pessoas que têm dificuldade de discernir, eles sempre acham que se estão passando por um problema, é porque Deus não está na vida deles. Nem sempre. Às vezes Deus permite a prova para te aprovar e para te deixar mais fortalecido no espírito. Você está ouvindo? Então, se você não tiver discernimento, isso que eu falo. Às vezes as pessoas pegam versículos da Bíblia sem discernimento de entender que Deus é um Deus individual. De que Deus é um Deus específico. E que Ele sempre vai anunciar antes, Ele sempre vai revelar antes o que Ele vai fazer na vida de uma pessoa. Você está ouvindo? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você está ouvindo? E agora, Deus, ele colocou dentro de você o Espírito Santo, Ele também quer guiar você. Eu quero ler aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha aqui, Deus quer guiar você. Se você tiver vida de oração, Deus vai guiar você. Nós somos uma geração profética. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está ouvindo? Então, não só através do ministério profético Deus quer te guiar, mas Ele quer te guiar também falando direto com você. Agora, escuta bem, Deus pode usar um profeta na sua vida, sabe? Mas Ele sempre, como você tem o Espírito Santo também, Ele vai confirmar, Ele vai testificar isso dentro de você. Você está ouvindo? Então, não é que não precisa do ministério profético, é que o mesmo Espírito Santo que está no ministério profético, o mesmo Espírito Santo que está na vida do profeta, está na sua vida também. Então ele vai trazer por confirmação. Agora o que acontece? Deus vai trazer por confirmação. Vocês entenderam, né? Tá. Agora, Deus, ele quer que você ande por uma orientação divina, por confirmação divina. Eu ia falar outra coisa aqui, mas creio que não é necessário para agora. Eu estou com uma palavra aqui para os nossos próximos encontros aqui.
Então, eu ouço o Senhor dizendo aqui que tem pessoas que receberam palavras. Ó, Deus está me dando aqui agora. Você recebeu palavra, mas está levando um tempo para acontecer. E sabe, tem gente aqui que está passando por tanta ansiedade, que Deus falou a palavra há poucas semanas ou alguns meses, e tem palavra que, sabe, Deus anuncia antes, mas tem o tempo certo de acontecer. Então, Deus te traz aqui para te dizer, fica tranquilo, porque Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Você está ouvindo? Então, ó, continua firme na direção de Deus, mesmo no momento da dificuldade, mesmo quando as coisas parecem contrário. Deus falou a palavra para gerar fé, e você anda por fé e não por vista. E porque você crê, porque você vê no Espírito, porque, eu estou sentindo uma graça aqui, porque você vê no Espírito, então Deus vai fazer você ver até no mundo físico. Porque tem gente aqui que não sai da terra antes de Deus cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Você não vai sair da terra antes que Deus cumpra a promessa que Ele tem na sua vida. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos pela revelação da sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, tudo para mim, tudo para nós. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora fortalecer espiritualmente, fortalecer a fé de cada um aqui. Pai, que a sua fé venha ser aliada ao seu poder, que a sua fé venha ser construída no coração de cada um e aliada ao seu poder, grandes milagres aconteçam a partir de agora, em nome de Jesus. Pai, tem pessoas aqui que o maior milagre que elas precisam agora é de serem fortalecidas pelo Senhor no Espírito, porque o inimigo quer roubar a fé de pessoas que estão aqui. Eles querem roubar a fé de que o Senhor vai agir na situação, de que o Senhor vai curar, de que o Senhor vai agir em causas na justiça. Mas eu oro agora, Pai, de uma maneira poderosa, que o Senhor venha destruir agora e tirar as forças da treva. Todo mal perde as forças agora. Perde as forças agora. Perde as forças agora. Eu declaro o poder de Deus na sua casa, o poder de Deus na sua família, o poder de Deus em tudo aquilo que é seu, o poder de Deus na sua conta bancária, o poder de Deus naquela causa na justiça. O poder de Deus age agora, o poder de Deus entra com muito poder, Deus entra com autoridade, Deus entra com pressa, para te livrar desse cativeiro de alma, desse cativeiro que o inimigo tem lançado para atacar suas emoções. Eu declaro emoções saudáveis, eu declaro o poder de Deus sobre você agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha destruir agora todo cativeiro que foi criado pelo inimigo. Eu vejo agora como se fosse uma gaiola sendo aberta, e a alma de alguém saindo para fora. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim que está livrando alguém aqui de ataques espirituais que estavam afetando as suas emoções. Eu declaro que a sua mente é firme. A sua mente é firme. A sua mente, a partir de agora, fica firme no Senhor. E Ele te revela antes. Por quê? Porque Ele quer gerar fé no seu coração. Ele te revela antes para você continuar mesmo no tempo difícil. Para você continuar mesmo nas adversidades. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Olha aí os testemunhos. Gente, sempre olha no chat, que os testemunhos estão aí no chat. E até nos comentários também, mas especialmente no chat. E ele revela para você entender o quê? Que a revelação e a fé andam juntas. Não importa se a situação está difícil, se complicou, Deus continua dizendo para você que eu estou sentindo a presença dele aqui, que a promessa está de pé. Tem alguém aqui que só veio para ouvir isso. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Deus revela antes para gerar fé. Deus revela antes para você continuar na direção certa, mesmo no tempo da dificuldade. Para continuar com a mente firme no Senhor, em todos os momentos. E Deus revela antes para você entender que a revelação e a fé andam juntas. Toda a palavra que foi liberada na sua vida, você não sai da terra, recebe essa palavra, você não sai da terra antes de viver tudo que Deus já revelou sobre você. E tem pessoas aqui que vão receber também revelações novas. Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu via como se fosse
um óleo fresco sendo liberado. E eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, revelações novas. Você está ouvindo? São revelações novas que vão ser liberadas sobre a sua vida também. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida. Eu declaro um tempo de milagres, eu declaro um dia de milagres, um dia de intervenções divinas em seu favor e em favor dos seus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, quando uma palavra é liberada, eu vou falar, não é quando uma palavra é liberada por Deus, quando uma palavra é liberada por Deus, ela já sai com muita velocidade. Ela sai, sabe? Você sabia que em poucos segundos um anjo pode dar uma volta na terra? Quando uma palavra é liberada, Deus tem as formas dele de fazer cumprir a palavra. Por isso que tem alguém aqui sentindo o poder de Deus. Por isso que tem alguém aqui que entrou fraco e está saindo fortalecido por Deus. Por isso que tem alguém aqui que já vai ver no dia de hoje que Deus já está agindo em uma situação. Você está ouvindo? Ó, o Espírito Santo está falando com alguém aí. Tá bom? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp, 19995883146, tá? Adquire aí, dá de presente de fim de ano, que vai ser especial. Ou dá de presente para alguma data aí, né? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Até lá.